A ANEEL pode realmente mandar cortar a energia solar? Entenda o ofício 553 e o que ele realmente diz. Eu sou Bruno Paniago, engenheiro atuante no ramo de energia solar fotovoltaica desde 2017. Hoje, pessoal, nós vamos falar sobre esse ofício. Saiu aí dia 14/10, agora 2025, e já vai começar a esparramar essa notícia. Já está, na verdade, bombando aí nas redes sociais essa discussão. A notícia é: a ANEEL teria autorizado as distribuidoras a cortarem a geração de energia dos seus clientes? Será que é isso mesmo? É isso que nós vamos ver aqui já. Então, o mercado essa semana falou disso, agora no final da semana. E eu acho que na próxima semana, esse vídeo eu vou postar ele já nessa próxima semana. Provavelmente você está vendo aí no dia 21 por aí. E aí deve estar bombando esse assunto, que ele deve estender agora. A questão é, será que é isso mesmo? Então, todo mundo quer entender o que esse ofício significa para quem tem energia solar. E eu vou te explicar a base com base nesse documento, né, da ANEEL e nessas reações do setor, o que realmente está acontecendo. Fica comigo aqui. Então, primeiro, por que esse assunto explodiu? Né? Primeiro, ele deriva de toda essa discussão que já está em medida provisória 1304, que está em tramitação no Congresso. Para mim, tudo é uma pressão já das concessionárias, desses caras grandes aí, que tem alto poder aquisitivo no mercado do setor elétrico, que está querendo pressionar para diminuir as vantagens da geração distribuída. Esse é um fato. Tá, mas por quê? Porque a geração distribuída cresceu, tem crescido muito. Já está com mais de 37 gigas instalados na matriz energética, então, na matriz elétrica, né? Então, em horários de pico, o sistema elétrico já tem uma certa dificuldade de absorver essa energia. Uma certa só dificuldade. Não é esse bicho todo que eles estão colocando, não. Mas pode ser que pontualmente, em algum local, por exemplo, eles falam aí, se você pesquisar, que no Dia dos Pais, agora desse ano, em agosto, teve que fazer um corte de geração nas usinas renováveis, em geração centralizada. Desligar lá umas eólicas e umas grandes geradoras de energia solar. Foi uma coisa pontual, um domingo, né? Não tinha ninguém trabalhando, todo mundo visitando seu pai. Não é uma coisa generalizada. Mas está existindo, e aí o que o ONS, que é o Operador Nacional do Sistema Elétrico, ele está fazendo? Ele está já se planejando, né? Está começando a ter um problema aí, né? Está crescendo muita geração distribuída, eu não tenho controle sobre isso, as distribuidoras é que têm, digamos que o controle sobre essa energia que tá colocada na rede, o meu negócio aqui está sendo com as grandes geradoras, e aí? Quando tiver um problema, o que eu posso fazer? Né? E aí ele cutuca a ANEEL. Ô ANEEL, você quer a agência que regulamenta aí o setor? E aí, o que é para fazer? E aí a ANEEL, pressionada, soltou esse ofício, então tem que responder. Soltou esse ofício 553. E o que ele diz, esse documento? Ele não cria regra nenhuma, não tem nova regra, não tem mudança nenhuma no setor. O que ele tenta fazer? Ratificar alguns trechos lá do módulo 3 e 4 do PRODIST. PRODIST é um documento que as distribuidoras seguem, tá? Normas, né, que elas seguem. Então lá eles falam assim, ó, em resumo, a distribuidora tem o dever de cumprir ordens do ONS em situações de segurança do sistema. Esse é um ponto que eles colocam. Isso inclui cortar carga. E aí eu quero que você preste atenção nesse trecho que é colocado lá nesse ofício, que ele fala assim, ó, isso inclui cortar carga e geração conectada à rede de distribuição, inclusive de geração distribuída. As centrais geradoras e unidades consumidoras com GD devem obedecer às determinações operativas do Centro de Operação de Distribuição.
obedecer o que a distribuidora mandar fazer numa situação dessa de emergência, de segurança para o sistema nacional. Então, esse é um ponto que você tem que ficar bem claro aí para vocês. Então, eu vou pegar um pedaço do trecho que está escrito lá, no ofício, né? Então, ele fala com essas palavras: a distribuidora tem não só o poder, mas o dever de realizar o corte, não só de carga, mas também, e aí eu quero que você preste atenção, de geração que acessa o sistema de distribuição em suas áreas de concessão. Aí que vem a questão. Primeira reação do setor. Eu li aqui no Canal Solar, um dos principais canais de informação de energia, da geração distribuída de energia solar do setor. Ele coloca assim: os consumidores que possuem GD também estariam expostos a eventuais cortes de geração. Isso gerou preocupação sobre a autonomia da geração solar residencial. Mas um outro ponto que o Canal Solar pegou foi nessa questão dessa palavra, né? Geração, corte na geração. Por quê? Foi lá no trecho citado, e um trecho que a ANEEL citou lá nesse ofício grava esse trecho aí também. Item 46, seção 4.3 do módulo 4 do PRODIST. E aí eu vou falar para vocês exatamente com essas palavras que está o título dessa seção, desse item, né? Esse item 46, ele tem esse título: a distribuidora tem as seguintes atribuições no controle de carga. Geração, não existe a palavra geração nesse trecho, nesse item 46 citado pela ANEEL. E essa é uma questão que o Canal Solar destacou. Peraí, mas não fala nesse item aí que foi citado no ofício geração. Beleza. Vamos falar aqui outras revistas, portais de notícia, que destacou. Então, a PV Magazine Brasil, ela explicou que a ANEEL, ela apenas ratificou o entendimento de que as distribuidoras têm o dever de realizar o corte de carga de geração, que, ao meu ver, e ao do Canal Solar, não é bem isso que está escrito lá, mas eles destacaram isso. Né? Reforçou que já existia isso na regulamentação, só mostrou que existe, que não é colocado em prática, mas já está lá descrito, que eu também acho que não é bem assim. Aí o portal Megawatt Energy, ele relatou que isso é uma ofensiva para incluir a geração distribuída no curtailment, que é aquela palavra inglesa lá, que é corte de energia, né? Esse tal curtailment, pessoal, eu não sei nem pronunciar esse negócio direito, mas o que é? Ele é um corte na geração para dar segurança. Em algum momento, né, que tem uma geração muito grande e não está tendo esse consumo, o ONS vai lá e corta. Mas tem regras para esse corte de geração. Hoje ele é feito só para nas centrais, centrais geradoras, né, de grande porte. E existem regras para isso. Inclusive, o gerador, o investidor, ele não fica à mercê de, então o ONS pode cortar o tanto que ele quiser, que ele está lascado e pronto. Calma lá. Até está em contrato que uma certa franquia que o ONS pode cortar sem ressarcir aquele investidor. Mas a partir daquela quantidade lá, definida no contrato, tem que ser pago pela a geradora ficar sem produzir energia. Então não é sem regras o negócio, não. E aí é um ponto que a gente tem preocupação quando se for aplicada a geração distribuída. Hoje não temos regras definidas sobre isso. Precisamos definir, né? Esse é um ponto. Tá. Deixa eu pôr aqui outro portal de informação, J-Info. Ele diz que ouviu entidades do setor que defendem limitar a GD para mitigar os efeitos dos cortes. E esse é que eu quero que você fique atento a isso. Estão colocando, né, principalmente
as concessionárias, os grandes geradores de energia, eles colocam na conta da geração distribuída esse problema que começa a ter e que pode haver no futuro, né, desses cortes. Então, quem que tá, eles colocam como culpado? Quem que é? Geração distribuída. Vamos cortar eles. E por que não cortar as gerações centrais? Como cortou de energia solar, cortou de eólica, por que não cortar das térmicas, do nuclear? Nuclear é pouco significativo. Mas por que não cortar dessas outras fontes também? Por que cortar da geração distribuída? Que é, eu nem vou citar não, vocês sabem, é o sistema mais eficiente de produção, democrático, social, eu nem vou falar nada. Vamos para frente. E aí esse Portal J também ele fala, consultou a BGD e a AB Solar, que defende o setor de energia solar, e eles pedem que a ANEEL, essas associações pedem que a ANEEL esclareça publicamente quando e como esses cortes poderiam ocorrer, que é uma coisa que esse ofício não fala. E aí, como é que vai ser isso? Eu estou aqui na minha casa, de repente a Equatorial vai chegar e vai ir lá e cortar minha energia, minha geração? Não tem... É até difícil de visualizar isso, sabe? Como que isso vai ocorrer, né? Vai cortar de todo mundo? Vai cortar um por um? Como é que vai operar um negócio desse? Não tem, assim... Muitos nem se preocupam tanto com essa notícia aí, esse ofício da ANEEL, porque na prática a coisa não é tão simples como está colocada nesse documento, sabe? Esse corte, né? Não é tão fácil. Talvez em usinas maiores, né? Vamos colocar aí uns 5 mega em geração remota, mandar uma notificação lá para ser cortada, mas com que critério? Então tem um longo caminho para a gente percorrer, eu vejo, para chegar realmente nesse corte. Tá, e por que isso preocupa o mercado? Devido a não ter esses critérios, a primeira coisa, né? Como é que vai ser isso? Vai ter critério transparente? Não vai, ou vai ser, né, no oba-oba, na correria aí? Vai ter planejamento para isso? Então é isso que o mercado quer. Então isso levanta dúvida, né, na segurança contratual. Então existe já um contrato, né, foi aprovado aquele projeto, foi dado o parecer de acesso, foi dado a autorização de acesso à rede, daquela energia injetada, e aí de repente vai lá e corta de qualquer jeito, não paga essa energia que está sendo cortada. Então gerou essa desconfiança aí, né? E a preocupação nossa é isso, é trazer essa desconfiança para o setor. E é uma coisa que eu vejo direta isso acontecer. Todas essas notícias, elas são mais para impactar a desinformação, porque aí as distribuidoras sabem que o consumidor final ele fica ali tenso com essas notícias, né? Eles querem propagar para tentar frear o avanço. Então não caia nessa, meu amigo. Vamos entender as informações para você não cair nesse oba-oba de que vai acabar a energia solar, vai cortar a energia de quem estiver lá conectado na rede. Estamos muito longe disso. Então, por outro lado, né, os operadores técnicos defendem que o corte controlado ele é necessário em situações extremas para proteger a rede, a gente sabe disso, né? A questão central é como e quando esse corte deve acontecer. Tá? Então, o que você deve entender, cliente e integrador no ramo de energia solar? O ofício ele não muda a regra de compensação, ele não muda o marco regulatório, o marco legal da geração distribuída. A Lei 14.300 não foi alterada nem um item, então a gente está longe de ter mudanças. Mas acende um alerta e a gente precisa estar por dentro desses alertas para correr atrás, fazer barulho e não deixar as coisas
começar a caminhar desfavorável, né, a esse setor. Então, ele reforça que a geração distribuída precisa seguir as orientações operativas da distribuidora, isso a gente sabe que tem. E aí, em caso de risco sistêmico, né, não vai ter um apagão geral se a gente não cortar essa unidade consumidora ali. Tudo bem, mas qual unidade consumidora que está afetando, né, drasticamente essa... vamos pensar, você é o ONS. Você tem um problema ali em determinado horário, um dia da semana, domingo geralmente, domingo um feriado igual o Dia dos Pais, e você tem que cortar uma quantidade X de energia. Aí você vai mandar a distribuidora cortar lá 200, 500, 1000 unidades consumidoras de injetar energia na rede, ou você vai mandar sei lá, um e-mail, para um gerador cortar lá 30 mega, 200 mega, ao invés de mandar isso para uma região inteira cortar de geração distribuída. Como fazer isso, né? Então, a gente tem um longo caminho para chegar nesses cortes, então tenha calma nisso. Então, mas essa discussão ela mostra que o setor está amadurecendo e a gente tem já hoje uma potência significativa na matriz elétrica e precisa discutir algumas situações, né? Mas o ponto principal é que a gente tem que entender isso, as distribuidoras, os caras que têm poder aquisitivo forte, eles tentam mudar essa ideia, que a energia solar ela é um problema, e ela não é. Ela, na verdade, é parte da solução. É isso que a gente tem que entender. É com a energia solar que nós vamos enfrentar os problemas. Não é restringindo, ela não é o problema do caso. E a gente tem soluções para poder mitigar. Uma delas é a questão do armazenamento, que está em passos muito lentos ainda na questão de regulamentação. Então, meu amigo, o ofício 553, ele não é o fim da geração solar. Ele é só um alerta para essa nova fase que nós vamos viver. E eu estou preparando uma análise, eu já fiz alguns prints lá no ONS, que ele tem os dados históricos, tudinho de carga, dos perfis de carga, né, das curvas de carga, das curvas de geração de energia. E se você quer que eu traga para esse canal essas análises, você comenta aqui e não esquece de inscrever para saber o dia que eu vou postar essas informações aqui. Um abraço e até a próxima.